Senhor presidente, quem nos acompanha aqui na plenária, os demais vereadores, eu queria iniciar minha fala hoje com um tema também um pouco preocupante aqui na nossa cidade. Eu recebi recentemente, na verdade, não foi tão recentemente, foi em abril, mas no dia de ontem a gente teve uma reunião que trata sobre a questão da Rua 15. Isso me deixou bastante preocupado. Eu recebi aqui um abaixo-assinado de aproximadamente 80 comerciantes, né, onde vários deles aqui, eles têm algumas preocupações aqui com a Rua 15, e eu quero fazer alguns levantamentos aqui que são importantes. Nessa data aqui, em abril, tinha aproximadamente 42 imóveis que estavam para ser alugados, ou seja, imóveis desocupados. Hoje nós estamos com aproximadamente 48 imóveis. E a gente, na verdade, assim, quando eu conversei a primeira vez com o Edson, que é um dos representantes, a preocupação era, obviamente, a questão do Natal, né? A falta de nós termos ali a parte de revitalização no que diz respeito aos enfeites de Natal, enfeite de Páscoa, que acabou indo muito para a parte da Vila Germânica e pouco aqui na Rua 15. E eles jamais querem retirar isso da Vila Germânica, até porque uma situação que deu certo a gente não pode retirar. Agora, por um outro lado, a Rua 15 tem sido esquecida. E aí não é só uma questão dos enfeites. A gente precisa rever todo o conceito de locação ali na Rua 15. Hoje, infelizmente, né, os proprietários dos imóveis, eles querem resguardar os bolsos deles e eles acabam esquecendo que, infelizmente, o comerciante acaba tendo que se readequar. E a readequação significa enxugamento de custos através do quê? Mandando, infelizmente, o pessoal embora. E isso significa, consequentemente, o quê? Nós estamos tratando com um desemprego maior na cidade de Blumenau. Então, assim, eu quero trazer em pauta esse tema, né, de revitalizar a Rua 15, não só socialmente, mas comercialmente. E é claro que vou lutar por esse tema, até porque eu entendo que a cidade de Blumenau e a Rua 15 sempre foi um exemplo, né, e a gente não quer fazer morrer a Rua 15 como morreu em São Paulo, a Rua Augusta, que era tão famosa, que hoje virou um centro de crack e drogas. Eu não quero crer que isso venha acontecer em Blumenau. Por isso, a gente fez alguns encaminhamentos, inclusive com o secretário, Ricardo Stodik, que está à disposição, o governo, de um modo geral, está à disposição para que a gente faça esses encaminhamentos, e quero deixar bem claro que lutarei bastante, não só como lutei pelos consumidores, mas também pelo comércio. Eu sempre fui muito tênue na linha de saber o que é direito e dever de consumidor. Todo consumidor e todo comerciante tem seus direitos e seus deveres, e é isso que a gente precisa ter para todos. Bom, eu queria mostrar uma foto, já que falaram agora dos 400 mil reais, enfim, dos ônibus. Menos de 3 dias e nós já temos vandalismo. Isso é um absurdo, gente. Olha, pelo amor de Deus, isso não dá para admitir, né? E eu, inclusive, por sugestão do nosso assessor, Alessandro, nós tiramos fotos internas de algumas partes dos ônibus e que quero crer que nós mantenhamos isso com qualidade. Nós temos lá cabos USB para ter carregamento de celulares, nós temos rede Wi-Fi, e eu quero que isso tudo funcione. Porque, poxa, nós termos o vandalismo dentro dos nossos, né, do nosso próprio meio de locomoção, isso é inadmissível. Em cima disso, eu quero passar um vídeo para vocês sobre a questão das Smart Cities, que é justamente dos ônibus inteligentes. E aí vai uma sugestão, até porque nós temos Wi-Fi nos ônibus, e isso é perfeitamente possível na nossa nova frota. Queria que o pessoal da TVL pudesse passar esse vídeo.
quanto longo, mas ele é bastante explicativo, né? Ou seja, através das Smart Cities, você consegue saber o horário que chega o seu ônibus, qual o seu horário de destino final, né? Inclusive, né, com a possibilidade de alarme, de situações de emergência. Poxa, existiu um assalto dentro do ônibus, você pode clicar o botão de alarme, né? E aquele ônibus está sendo monitorado. Então, nós temos aí, em cima das Smart Cities, vários conceitos que eu quero trazer e continuo ainda no próximo discurso eu quero falar a respeito, na próxima fala eu quero falar a respeito de outra temática das Smart Cities, mas antes disso quero conceder a parte aí para o vereador Gilson. Com a parte concedida pelo orador, vereador Gilson de Souza. Vereador, quero te dar parabéns e gostaria que tu gravasse esse pedacinho de vídeo para a gente mandar para o líder do governo via executivo também, porque esta é a forma inteligente de atrair, sim, o usuário do ônibus. É isso, é melhorar as linhas de ônibus, é melhorar os horários de ônibus, é ter ônibus mais confortáveis, enfim, é diminuir a passagem. São essas as formas que a gente vai atrair com que a pessoa venha usar o ônibus. Não fazer propagandas, gastando 400 mil reais com propaganda. Isso não vai adiantar em nada. Essa forma, grava o videozinho, entrega aqui para o líder do governo, para eles entregar para o Napoleão, que essa é a forma inteligente de fazer e atrair com que os usuários usem e utilizem o transporte coletivo. Parabéns, Obrigado. vereador. Parabéns, vereador. Concedo a parte ao vereador Bruno. Com a parte concedida pelo orador, vereador Bruno Cunha. Pela ordem, presidente. Obrigado, vereador Alexandre Caminha. Parabenizo por trazer esse assunto. Sobretudo, pensar numa gestão pública eficiente é um desafio que a gente tem. Hoje, pensar cidades inteligentes é um desafio que não é só do poder público. É necessário que o poder público pense. Semana passada tivemos uma reunião também com o secretário Murilo Flores, discutindo esse modelo de cidade inteligente, com o prefeito Napoleão sobre algumas medidas, mas é necessário que a população faça a sua parte. Então, quando a gente tem imagens como essa que você colocou, inclusive estava pedindo para a assessoria também trazer, dos ônibus que foram colocados recentemente na cidade, mas já estão danificados, isso é absurdo, isso é um total desrespeito, uma total falta de pertencimento, de sentimento de respeito com a cidade. E a gente não pode admitir. É necessário fiscalização e pessoas que façam atos como esse terem sim, responderem em processo, porque isso é inadmissível. A gente tem que ter isso muito claro. Não é apenas o poder público bem intencionado pensando, é também a população fazendo a sua parte. Parabéns. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Presidente, lhe pediria pelos apartes mais 3 minutos. Mais 3 minutos a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Bom, então, em cima disso, nós temos muito a melhorar na nossa cidade, né? Eu também concordo, Silvio Zimmermann, no que diz respeito a trazer as pessoas para o transporte público, mas discordo no que diz respeito a esse gasto de 400 mil reais. Eu tenho uma demanda que foi da época de PROCON, que a própria Secretaria de Comunicação não tinha dinheiro para um aplicativo que custava menos de 20 mil reais e que até hoje não foi resolvido, e a gente precisa resolver isso também. Bom, eu queria também trazer um tema muito importante. Quem sabe, vereador Adriano, Macalama está com os dias contados. Eu quero mostrar umas fotos aí, que eu tive conversando com o secretário Marcelo Chirubi, falando sobre a rua Imperatriz Leopoldina, e ele me trouxe um fato muito interessante. A próxima foto ali, essa é a conversa com o Marcelo. Nós tivemos agora recentemente aqui na Rua Brusque, que fica lá no bairro da Glória, eles vão começar a utilizar, pode passar a próxima aí. Ali nós temos aqui, né, o macadame mais grosso, ele vai utilizar também um macadame um pouco mais fino e ele vai compactar esse macadame. Então, a ideia, e eu achei muito interessante, e aqui também vai a situação que o próprio vereador Bruno falou, de nada adianta a gente só criticar, nós precisamos ter alternativas, né? E eu também andei estudando a respeito desse tema, e aí quero dar os parabéns porque, em cima disso, ele tem a perspectiva de 4 até 6 meses dessas vias ficarem em perfeitas condições. Quem conhece a Rua Brusque, eu estive lá no dia de hoje, ela é uma rua bastante íngreme, e ali a situação está praticamente um asfalto. Quem sabe essa seja a alternativa, né, de nós darmos fim ao famoso Macalama e resolver de uma vez por todas essa situação. Vou dar esse voto de confiança, parabéns ao secretário e parabéns ao executivo. Eu queria também ressaltar aqui rapidamente, que tive com o secretário de Planejamento, Ivo Bachmann, sobre a questão da alteração das legislações das antenas, né? Nós estamos aí bem avançados, dia 8, salvo me engano, será o edital, né, público, que terá que ser feito o encaminhamento por parte do Executivo, e a legislação, como nós já tivemos aqui na nossa audiência pública, ela é muito favorável aos consumidores. Nós teremos certamente uma melhoria aqui na cidade de Blumenau no que diz respeito às antenas, e os encaminhamentos continuarei fazendo aqui na casa. Por fim, queria parabenizar o nosso amigo Zeca Bombeiro, não está hoje presente mais na tribuna, mas no dia 2, agora no último domingo, e eu queria que mostrasse o vídeo,
o batalhão, deixar os parabéns, né, ao Dia do Bombeiro. E aí o meu assessor, o Alessandro, esteve lá com a filha dele, a Sofia, a Laura, e o pessoal foi muito... Eles estiveram lá no Corpo de Bombeiros, fizeram uma brincadeira com elas, andaram com o caminhão. As meninas saíram de lá maravilhadas. Então, aqui vai meus parabéns para o Coronel Gamba, que sempre foi uma pessoa sempre muito acessível, né? E ao Sargento Silvio, que foi o motorista ali do caminhão. Essas meninas certamente vão lembrar disso para o resto da vida. Isso o Corpo de Bombeiro faz com muita maestria, não só o Corpo de Bombeiro, quanto as demais instituições, mas eu quis fazer essa singela homenagem porque eu achei demais. As crianças foram lá e saíram falando até hoje. Era isso, senhor presidente, na tarde de hoje. Obrigado.